O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu duas barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se e da barca ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos. Mas, em atenção à tua palavra, vou lançar as redes. Assim fizeram, e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as duas barcas a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros, por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: Não tenhas medo. De hoje em diante tu serás pescador de homens. Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Senhor fez conhecer seu poder salvador perante as nações, juntos o Senhor fez conhecer o seu poder salvador perante as nações, Como é bom nós celebrarmos essa Eucaristia nesse santuário Pai das Misericórdias nessa tarde, com uma liturgia que nos faz refletir sobre a autoridade da palavra de Jesus na nossa vida. O Evangelho de São Lucas nos mostra que a centralidade está toda voltada para a palavra de Jesus, a palavra do Senhor, que realiza todas as coisas. Uma palavra que não apenas diz algo, transmite uma mensagem, mas uma palavra que realiza. Esse é o poder da palavra do Senhor, que realiza aquilo que ela significa. E esta é a experiência que os apóstolos fazem, porque nós vemos que o início do Evangelho nos mostra uma multidão sedenta de ouvir Jesus. Também nos nossos tempos, nós temos que aprender a ser um povo assim, com essa característica. Não um povo que apenas cruza os braços e as pernas e espera algo para ser surpreendido, não. Mas um povo que espera, um povo que tem a atenção voltada para aquilo que Deus diz. Porque Jesus, ele quer ensinar. A multidão apertava-se, diz o Evangelho, a seu redor para ouvir a palavra de Deus. Uma multidão sedenta. Como essa sede no coração ela é importante, como ela é fundamental, porque essa sede nos coloca sempre em busca, para que nós não nos acomodemos. Essa sede nos coloca em dinamismo na graça de Deus, para que nós não caiamos numa morbidão
para que nós não fiquemos sem expectativa e sem esperança. Então esse é um primeiro aspecto que é importante destacar. Uma multidão que buscava, tinha sede de ouvir a palavra de Deus, de ouvir Jesus. Aí nós vemos toda essa cena do Evangelho no lago de Genezaré. Jesus que senta na barca de Simão, ensina as multidões. E depois de um momento em que os apóstolos tinham pescado a noite toda e não tinham conseguido pegar absolutamente nada. Fracasso total. Será que no nosso país, diante de tantas coisas, nós também não estamos contemplando esse contexto do fracasso? Mas o que será que o fracasso quer transmitir como ensino? O que o fracasso quer dar de aula para que através dele nós possamos mudar? Acredito que também esse seja um ponto importante. Jesus, que senta-se na barca de Simão, um sinal daquele que entra na vida de Simão para mudá-la, mudar a sua vida. E nós vemos que Jesus indica algo importante a Simão: avança para águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. A pesca milagrosa é a expressão desse chamado que os apóstolos vivenciam da parte de Jesus. Jesus que chama para que eles possam participar da sua missão, para serem apóstolos, discípulos. E nós vemos que o primeiro deles é Simão, em cuja barca Jesus sobe para dirigir a sua palavra ao povo. E é bonito ver que nesse centro que está a palavra de Jesus, nós vemos que é por causa da palavra de Jesus que o povo se amontoa para escutar. É por causa da palavra de Jesus que Simão Pedro vai lançar a rede novamente, mesmo depois de ter vivido a experiência do fracasso. E é ainda por causa dessa mesma palavra que Simão e os seus companheiros vão se colocar em seguimento. Porque nós temos que prestar muita atenção nesse evangelho e perceber que o milagre aqui acontece depois que Pedro obedece. Não é assim? Quando Pedro vai dizer a Jesus: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas em atenção à tua palavra eu vou lançar as redes. Em atenção a quê? A tua palavra. Então nós vemos aqui que o centro não está no fracasso. Meus irmãos e irmãs, nós na nossa vida tendemos muitas e muitas vezes a colocar o fracasso como centro da nossa vida. A colocar a derrota como centro da nossa história. Mas a atitude que Simão tem é outra. É uma obediência na fé. Então veja o quanto a palavra de Deus fala conosco para que nós não sejamos um povo da desistência, mas um povo da fé, um povo que crê. Eu desconheço quais sejam os fracassos da sua história. Talvez sejam fracassos de longa data. Talvez sejam fracassos recentes. Mas independente de serem fracassos de longa data ou recentes, é importante que agora, nesse momento, você tenha a ousadia de fazer essa pergunta. Esse fracasso, ele tem mais poder na minha vida do que a palavra de Jesus? O que tem mais poder? O fracasso ou a palavra de Jesus? Porque nesse momento, o que Simão tem diante dos olhos?
o fracasso de uma noite inteira de trabalho sem nada pescar. E aquele que dá uma ordem, mas quer que primeiro a rede seja lançada, para que então o milagre se concretize, para que então o milagre aconteça. Se Pedro naquele momento esperasse algo que o convencesse, algo que mudasse a sua mente, algo que fosse tão forte ao ponto de que jogar a rede fosse a única opção, que espaço haveria para a obediência na fé? E Simão Pedro responde: em atenção à tua palavra, eu vou lançar, Senhor, a rede. Em atenção à tua palavra. Onde está a atenção da sua vida? Onde está o foco? Onde está a meta? Onde está a razão? Onde está o propósito? Está no fracasso? Então você só olha para ele e você acha que dele você vai encontrar forças? Por isso que aqui nós vemos Jesus transmitindo um grande ensinamento, ensinando Simão, ensinando os demais, a mesmo diante do fracasso, confiar muito mais na presença e na palavra de Jesus do que nos tropeços da vida. É essa confiança que nós somos chamados a ter. Então essa palavra aqui, que eu destaco do fracasso, ela é muito significativa. Porque parece que não, mas muita gente também está cansado do trabalho. E muitas vezes, porque está voltado para o resultado e não o vê, então não tem mais razão de continuar exercendo esse trabalho. Talvez esse trabalho seja o seu casamento, talvez esse trabalho seja uma situação do seu filho, da sua filha. Talvez uma situação como essa seja uma realidade da sua paróquia. Muitas e muitas vezes, na comunidade paroquial que trabalho, eu destaco muito isso, de que sem esperança nós não sustentamos os nossos compromissos. Nenhum deles. Então nós vemos que aqui Pedro deve fazer uma escolha. E ele faz a escolha acertada. Em atenção à tua palavra, eu vou lançar a rede. E é claro que nós vemos que o milagre acontece. As redes se rompiam. Eles precisam pedir ajuda. Enchem as duas barcas a ponto de quase afundarem. Então, o ensino é claro. Jesus entra na barca da minha vida e Ele quer dar o ensino. Ele quer ensinar, Ele quer formar o seu discípulo. Mas é importante que você responda a isso. O que tem tido mais força e poder na minha vida? Os fracassos, as derrotas, as frustrações, ou a palavra de Jesus, a sua pessoa? O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Nós vemos que Simão Pedro, como os demais apóstolos aqui, ficam tão espantados com esta pesca extraordinária, milagrosa, que Pedro chega a dizer: Senhor, afaste de mim porque eu sou um pecador. Então Pedro reconhece nesse momento a sua miséria, porque é a palavra de Jesus que sem dúvida garante a eficácia da missão. Nós ouvimos Jesus no seio da igreja, mas o quanto nós celebramos dessa palavra no nosso coração, tendo sede de Deus,
já que Deus quer colaboradores que sejam conscientes. Meus irmãos e irmãs, nesse dia da pátria, sem dúvida nós devemos refletir, nos perguntar até que ponto o povo brasileiro está sendo consciente daquilo que faz para eleger os seus representantes, o que faz com o seu voto, o que o povo brasileiro faz diante dos acontecimentos do país. Nós vemos que Jesus nos quer sim conscientes, nos quer ativos. Pedro e os seus companheiros, eles foram pescados por Jesus. Seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. Aconteceu uma obra dentro deles. Eles foram seduzidos por Deus. Cristo os tocou. Cristo falou ao coração deles. E esses apóstolos, uma vez chamados, eles devem sim servir, chamando muitos e muitos. Chamando muitas e muitas pessoas. Uma vez chamados, devem chamar. Por isso a autoridade de Jesus aqui se destaca. Para que nós possamos pesar muito bem esta vocação de ser pescadores de homens. Mas eu quero que isso seja elemento de reflexão para você. Não só hoje, não só agora, nessa celebração eucarística, mas no seu dia a dia. Porque todos nós temos pequenos ou grandes fracassos na vida, mas nós não podemos ser cativos do fracasso, escravos dele, dependentes dele, como se não houvesse nenhuma vitória, como se não houvesse nenhum acerto, como se nós tivéssemos perdido quem nós somos, porque o nosso orgulho foi ferido com o fracasso. Ou então com a derrota, ou então com um erro, que todos nós somos suscetíveis a cometer. Mas será que eu sou cativo do fracasso? Ou eu sou realmente dependente da palavra de Jesus? Parar de obedecer ao poder do fracasso para obedecer a Jesus, para obedecer ao Senhor, para obedecer à força, ao poder da sua palavra. Reconhecendo como Pedro que nós somos pequenos, que nós somos sim pecadores, mas que nós temos um dom que nós carregamos em vasos que são de barro. Mas existe um dom que deve brilhar. Então nós somos chamados a ser esses verdadeiros discípulos, missionários do Senhor. A essa obediência na fé, nós que somos terra de Santa Cruz. Esse é o nosso país. Esse é o lugar que nós nascemos. Então nós podemos, sim, amar e testemunhar Cristo nesse nosso Brasil. Todos nós devemos viver com essa consciência. Sair dessa postura de um povo que caminha raso, mas obedecer a esse chamado de Jesus. Vamos mergulhar em águas mais profundas. Mergulhar em águas mais profundas exige tempo, exige esforço, dedicação. Exige de nós atitude. Exige que nós tenhamos uma prática de vida clara, coerente diante de Deus e dos homens. Nós precisamos acreditar, e porque acreditamos, nós nos comprometemos. Vivemos esse compromisso impulsionados pelo mistério do poder divino que nos dinamiza, que nos move, que mexe conosco, que nos confere sabedoria,
acerca dos caminhos de Deus, a forma de viver em direção, que direção caminhar, essa vida que tem sabedoria, que tem ciência, ou então inteligência, um conhecimento capaz de discernir entre o que é bom e o que é mal. Não é isso que Paulo está falando aqui, no primeiro capítulo da sua carta aos Colossenses, que chegueis a conhecer plenamente a vontade de Deus. Conhecer plenamente, para que então, com toda a sabedoria e com discernimento, da luz do Espírito Santo, possais então levar uma vida digna do Senhor. Essa expressão, uma vida digna do Senhor, tem se repetido na liturgia há algum tempo. Uma vida digna do Senhor, para serdes agradáveis em tudo. Meu irmão, que vida você tem tido, hein? O que você tem feito com você mesmo? O que você tem se dado? O que você tem feito com esse dom tão precioso, que é a sua vida em todos os sentidos? Espiritualidade, realidade psíquica, física. Como você tem cuidado de você? Já que nós devemos aqui, apoiados em São Paulo, produzir frutos em toda boa obra e crescer no conhecimento de Deus. Animados, diz Paulo, de muita força, paciência e constância. Percebem que Paulo vai apontando um desenvolvimento? Conhecer plenamente a vontade de Deus, com sabedoria, discernimento da luz do Espírito, uma vida digna do Senhor, para produzir frutos, para crescer no conhecimento de Deus, com essas duas fortes virtudes, paciência e constância, para que possais sempre dar graças ao Pai. Será que hoje, entre tantos pedidos que nós devemos e podemos fazer pela nossa pátria, será que nós temos algo para agradecer? Será que nós temos algo para agradecer acerca do nosso país? Podemos ou não? Então nós devemos voltar o nosso olhar também para a gratidão. Agradecermos. É o que Paulo faz aqui para a comunidade. Com alegria dai graças ao Pai. Ele vos tornou capazes de participar da luz, que é a herança dos santos. Temos a redenção, o perdão dos pecados. E isso tudo deve ser motivo no nosso coração para que nós enfrentemos com paciência, com constância as dificuldades. Quando eu coloco essa pitada de simplicidade na minha vida, de também agradecer, eu posso, com esta simplicidade do amor, realmente dar mais sentido àquilo que me acontece. Porque a ordem de Jesus, ela compensa sem dúvida as nossas fadigas e ela transborda em expectativas. Então é preciso que a autoridade de Jesus, que tem o poder de realizar, nos leve dia a dia a águas mais profundas, para que nós possamos viver essa obediência à sua voz, independentemente das circunstâncias de fracasso e impotência. Jesus não disse que as suas ovelhas conhecem a sua voz, identificam a voz do pastor? Então nós precisamos estar afinados, em sintonia com essa voz, para que, apesar de tantas circunstâncias, nós possamos realmente voltar os nossos ouvidos
para essa voz que consola, para essa voz que nos renova, para essa voz que nos envia. Conhecer essa vontade de Deus. Mas o grande erro, meus irmãos e irmãs, é que nós, quando fixamos o nosso olhar, e eu insisto, no fracasso, esse é o grande erro, nós jogamos as redes no raso de nós mesmos. Jogamos a rede no vazio de nós mesmos, sempre do mesmo jeito. Parece que não temos que aprender nada, que não precisamos aprender a jogar a rede diferente, que não precisamos aprender a adentrar um pouco mais no mar que é Deus, a mergulhar mais nele. Precisamos aprender com Jesus a lançar a rede na profundidade da obediência. Jesus quer entrar na minha vida. Ele quer entrar na nossa vida. É preciso olhar ou para o nada do fracasso, ou para o tudo que é Jesus. E aqui eu termino motivando essa realidade na nossa vida à luz da palavra de Deus, à luz de uma frase do Papa Leão XIII, quando o Papa nos ensina que a audácia dos maus, ela se alimenta da covardia e da omissão dos bons. A audácia dos maus se alimenta da covardia e da omissão dos bons. Como isso é forte. Como isso é significativo para que nós possamos, nesse momento, à luz da palavra de Deus, rezar e pensar. Eu sou um bom covarde? Eu sou um bom omisso? Ou sou um bom corajoso em Jesus? Um bom que não vê e fecha os olhos. Um bom que se contenta com a crítica, mas nada faz daquilo que é próprio, daquilo que é a sua parte, para somar e para mudar. Sem dúvida nós devemos sempre ter esse coração que clama ao Espírito Santo, para que Ele não nos deixe covardes, para que Ele não nos deixe omissos. Esse ensino do Papa, ele é atual, para que nós não fiquemos só olhando e dizendo que está ruim, mas o que você faz, o que você tem feito, com a sua oração, com a sua atitude na sua casa, no seu trabalho. Será que você é vítima ou é atuante também nas pequenas corrupções da vida? Aquela multa que você jogou na carteira de alguém, ou que você dá um jeito para não assumir, também agindo como corrupção. Aquele imposto que você não paga, ou seja, uma série de justificativas para as pequenas corrupções. E aí eu critico as grandes, mas eu estou também nas pequenas, nas médias, ou de acordo com a minha realidade também estou numa grande corrupção, porque eu também vivo a infidelidade, não sou honesto naquilo que vivo. Como eu posso ter então transparência na minha mente, no meu agir, estar iluminado por Deus, pelo seu Espírito, se também eu vou cedendo dia a dia e vou justificando essas pequenas, médias ou grandes coisas? Não é assim? O que você tem ensinado para os seus filhos? Colar nas provas, na escola?
E isso também é legal, né? Porque é melhor o resultado, não importa como. Eu faço uma falsificação de documentos, é isso? Cola na prova. E pronto. Não é pecado não, né? Não é um erro, né? E aí, eu atiro pedras nos outros, mas não tenho a coragem de entrar dentro de mim e analisar que honestidade de vida eu tenho tido. Vamos ficar de pé, meus irmãos e irmãs. E com esse canto tão belo, tão simples, vamos pedir o Espírito Santo sobre nós, povo dessa terra de Santa Cruz. Porque nós precisamos do Espírito Santo para que nós sejamos esse povo abençoado por Deus, esse povo que precisa se levantar para testemunhar a verdade, sem viver de mentiras, sejam elas pequenas, médias ou grandes. Um povo que se levanta para viver como um verdadeiro seguidor de Jesus. Os discípulos deixaram aquele passado e se colocaram no seguimento do Senhor. Vinde após mim e eu farei de vós pescadores de homens. Vinde após mim e eu farei. Também nesse segmento hoje que nós celebramos nessa Eucaristia, nesse chamado de Cristo a águas mais profundas, nós podemos, sim, nos comprometer a esse segmento e permitir que o Senhor entre na barca da nossa vida. E Ele possa então realizar essa obra nova, Ele possa nos transformar, Ele possa verdadeiramente levantar em nós uma atitude nova diante das circunstâncias da nossa vida. Rejeitar esse poder do fracasso para assumir o poder da palavra de Jesus. Por isso nós pedimos, Senhor, nesta tarde, abra seus lábios e vá pedindo com docilidade o Espírito Santo. Peça com a autoridade de filho de Deus, de filha de Deus, para que você possa viver a sua vocação, o seu casamento, a sua consagração, seja qual for o seu estado de vida, você possa viver com honestidade, com verdade. Senhor, derrama sobre nós o Espírito Santo, também naqueles que conosco agora celebram essa Eucaristia por tantos lugares desse país. Talvez estejam mergulhados na tristeza do fracasso, mas ainda não deixaram que a palavra de Jesus possa estabelecer essa presença poderosa nas suas vidas. Talvez você esteja deprimido, meu irmão, minha irmã, tantas coisas, tantas tristezas, e esse é o momento de você deixar que rompa essa alegria nova dentro de você. E vamos cantar, pedindo esse Espírito com toda a força do nosso coração. Com os braços erguidos, peçamos, vem Espírito. Vem Espírito Santo de Deus. Vem Espírito Santo de Deus. Com tua força, com tua força, com tua força, com tua força, vem, vem Espírito Santo de Deus, vem Espírito Santo de Deus, com tua força, com tua força, com tua força, com tua força, a
Até quando ireis resistir? Até quando ireis resistir? A minha força, a minha força, a minha força, a minha força. Peça, vem, vem Espírito Santo de Deus. Peça com força, vem, vem Espírito Santo de Deus. Com tua força, com tua força, com tua força, com tua força, com tua força. Mais uma vez, vem Espírito Santo de Deus. Solta a voz, vem, vem Espírito Santo de Deus. Com tua força, com tua força, com tua força, com tua força. Esse é o nosso pedido, Senhor. Nos consagramos ao Teu Santo Espírito, para que nesse dia oracional, onde todo o povo cristão, católico, se une em oração por esse país, nós possamos ser um povo mais cheio do Espírito Santo para servir melhor. Vem Espírito Santo purificar aquilo que no teu povo não é digno de Deus, não é digno do cristianismo que Cristo revelou, para que em Cristo, por Cristo e com Cristo, nós possamos nos levantar como um povo novo para testemunhar o teu amor aonde quer que estejamos, não cedendo às pequenas, médias ou grandes corrupções que às vezes estão muito próximas de nós e nós precisamos resolver na verdade e na honestidade. Matar a mentira para que reine o Cristo, verdade do Pai. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. CançãoNovaPlay.com. Assine já!